Boa noite, Adriana. Então, estamos aqui para completar a nossa atividade do módulo 2, né, da educação especial, né, na perspectiva de uma educação inclusiva. Então, eu vou tentar dar início à gravação aqui. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Rosane, eu tenho 63 anos, sou aluna do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, e vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de 1,62 m de altura, tenho os cabelos pretos com alguns branquinhos, olhos castanhos, olhos pequenos, uso óculos. Estou usando uma manta porque eu sou aqui do Rio Grande do Sul, estamos com um clima bem fresquinho. E então vamos dar início do nosso módulo 2. A reflexão, né, da educação especial na perspectiva inclusiva. Essa educação compreendida sobre a ótica da educação inclusiva propõe uma mudança de paradigma do modelo clínico e segregador para um modelo que valoriza as diferenças como elementos constitutivos do processo educativo. Nessa perspectiva, todos os alunos, com ou sem deficiência, têm o direito a uma educação de qualidade, em espaços comuns de aprendizagem. A partir das contribuições de Vygotsky, essa abordagem ganha ainda mais força, pois o autor entende o desenvolvimento humano como processo profundamente mediado pela interação social e pela linguagem. Para Vygotsky, a relação com o outro, especialmente com o adulto ou com colegas mais experientes, é que o sujeito vai desenvolver e que vai aprender. Então, assim, a inclusão se torna não apenas um direito, mas uma condição necessária para que todos os alunos possam desenvolver ao máximo as suas potencialidades. Aí, nesse sentido, a zona de desenvolvimento proximal é um conceito-chave da teoria Vygotskiana, que vai fortalecer a proposta da educação inclusiva. O Vygotsky diferencia os dois níveis de desenvolvimento, né? O desenvolvimento real, que é o que corresponde ao que o aluno já consegue fazer sozinho, e o proximal, que abrange aquilo que ele pode realizar com o auxílio de outro mais experiente, que muitas vezes pode ser, né, de um próprio colega de aula, porque as crianças não se desenvolvem todas né, no mesmo nível, umas avançam mais, outras são mais devagares, né, e por isso é interessante o convívio, né, e o proximal, que abrange aquilo que ele pode fazer e realizar com o auxílio de um outro mais experiente. Sendo assim, a inclusão se caracteriza quando o ambiente escolar é planejado para oferecer esse apoio, né, ou esses apoios, chamados de mediações, que permite o estudante avançar, ultrapassando os limites que eles têm naquele momento, né, através dessas convivências e dessas interações. Aí o professor, nessa perspectiva, ele deixa de ser apenas um transmissor de conteúdos e ele passa a atuar como um mediador do conhecimento, atento às necessidades individuais e coletivas da turma. Ele organiza as estratégias, os recursos e as interações que favoreçam esse desenvolvimento de todos os alunos, reconhecendo que as diferenças não são barreiras, mas caminhos diversos para essa aprendizagem. E em uma sala inclusiva, a heterogeneidade é vista como uma riqueza, pois promove as trocas significativas, amplia essas possibilidades cognitivas e sociais e contribui para a formação de sujeitos mais empáticos e críticos. O conceito de linguagem, segundo Vygotsky, ele entendia a linguagem como uma função psicológica superior que se desenvolve socialmente, né?
por meio das interações entre o indivíduo e o meio. E ela surge primeiro no plano interpsicológico, entre as pessoas, em interações sociais. E depois se internaliza, passando ao plano intrapsicológico, dentro do indivíduo, como pensamento verbal. E aí eu lembrei do vídeo ali que eu assisti numa das aulas, né, ali dentro do módulo 2, quando está ensinando para o aluno ali a cadeira. Até aparece o bonequinho, né, do Vygotsky. E aí a professora vai mostrando as figuras, vai trocando. Então, primeiro o aluno fica com dúvida, até que quando ela internaliza ali, que ela aprendeu que aquilo ali é a cadeira, ela responde corretamente, né? O vídeo nos sugere isso. E aí eu peguei uma citação, tu está sempre falando no livro que tu está estudando, né, da formação social da mente. Aí eu vou abrir aspas aqui, isso aqui é uma citação do livro, né? O aprendizado desperta diversos processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar apenas quando a criança está em interação com pessoas, em seu ambiente e em cooperação com seus pares. Fecha aspas. Aí mais adiante a gente tem ali, né, a linguagem como elemento disparador, né, da aprendizagem. Ela é a mediadora da aprendizagem, né? Ela é o meio pelo qual os conhecimentos culturais, sociais e científicos são transmitidos e apropriados por essa criança. Que é por meio dessa linguagem que a criança, né, organiza os pensamentos, aprende os novos conceitos, resolve os problemas e se apropria de significados e valores do mundo social. Aí a professora ainda fala ali, né, como a linguagem puxa o desenvolvimento. Naquela aula que tem ali a professora, uma psicóloga e uma psicopedagoga, né, que ao contrário, né, do que teorias colocam que o desenvolvimento como pré-requisito para a aprendizagem, né, como por exemplo Piaget dizia, né, a teoria já de Vygotsky propõe que a aprendizagem ela antecede o desenvolvimento, né? Que aí é nessa zona, né, de desenvolvimento proximal, né, com essa interação entre as crianças e o próprio meio, é que esse desenvolvimento acontece. Então, bom dia a todos e a todos. Meu nome é Adriana, tenho 49 anos, sou uma mulher branca, cabelos crespos, 1,69 m. E aí eu fiz um pequeno roteiro aqui para tentar responder esses questionamentos, procurando ser breve, até porque nossas práticas, nossas experiências práticas não são, como estudantes, ainda são parcas, nós estamos ainda no início, né, das nossas experiências. Eu trabalhei, por exemplo, com um ano de monitoria de inclusão na prefeitura, então a Rosane tem toda uma inserção nas escolas através dos projetos que ela desenvolveu, como a Coruja Buraqueira, e ela trabalhava. Então nós temos algumas vivências, mas ainda são poucas. Então o primeiro questionamento que nos foi dado é como é que a gente compreende a linguagem, para além da função comunicativa como um elemento constituidor de seu pertencimento cultural e da própria subjetividade. Esse foi um dos primeiros questionamentos que o curso nos questionou, nos fez pensar. E eu anotei uma parte do vídeo que eu achei muito importante, que fala que a linguagem ela é uma grande ferramenta social de contato que possibilita a troca com o outro e através dela completar-se e conquistar o seu potencial. Eu acho que aí é o X da questão, é onde realmente a gente tem que entender a linguagem. A linguagem é esse movimento de troca, e é através dessa troca que a pessoa cresce e se desenvolve. Outro questionamento que eu achei muito interessante foi com relação à compreensão da dupla mediação semiótica, representação simbólica e do outro. Aí Vygotsky nos faz pensar, as teorias vygotskianas, elas são baseadas realmente no instrumento e no signo. E essa relação semiótica, ela realmente ela faz com que a gente tenha uma resignificação nova
a toda essa construção e toda essa transformação. Então, é muito importante que a gente compreenda como funciona essa mediação semiótica. O que Vygotsky nos diz a respeito dela? Que a presença dos signos nesse processo, ela interfere ativamente no desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, é por aí que a relação semiótica se dá, através do desenvolvimento da mediação do professor com direção direta nesses signos. Outro questionamento que foi nos feito, e que eu já falei um pouco, é estabelecer as relações entre esses conceitos e a nossa realidade. Quando a gente trabalha nas salas de aula, e o que a gente entende muito até então, é que o uso de instrumentos, dentro da sala de aula pelo professor, ele é muito carregado da intencionalidade. Porque as crianças, quando ela aprende, o que ela faz? Ela aprende a contar e a manipular objetos. E o que são esses objetos? São justamente esses instrumentos. E o que ela também internaliza com isso? Ela internaliza o sistema humano, que é o que seriam o quê? Os signos. Então, essa relação semiótica, essa relação de entender essa relação dentro das salas de aula. Outro questionamento também que nos fizeram foi a apresentação com propriedades, conceitos espontâneos e científicos. Aí eu fiz umas anotações do vídeo também que nós vimos sobre o que desenvolve os conhecimentos científicos. Desenvolvem o processo formal, não é? Acessíveis a partir do ensino sistemático da escola. E o que é o conhecimento espontâneo? Esse conhecimento espontâneo é tudo que aquela criança constrói a partir das suas experiências pessoais, concretas, no próprio cotidiano das crianças. Então, esses conceitos até então eu não conhecia, e eu acho muito importante, eu conhecia por alto, não profundamente agora quando li os textos, mas eu acho muito importante que a gente tenha a clareza do que são esses conhecimentos espontâneos e o que são os conhecimentos científicos, que vai fazer toda a diferença na sala de aula. Eu acho que a ideia central do curso é que o desenvolvimento cognitivo ele não é um processo isolado. Ele não é um processo limitante, ele é o resultado de uma interação social e do uso de ferramentas e dos signos. A interação acontece justamente quando os professores, as crianças, são mediados por esses instrumentos, por esses signos. A partir do que Vygotsky nos faz pensar? Os principais conceitos da psicologia histórico-cultural do Vygotsky é a mediação, zona de desenvolvimento proximal, que o curso também abarca bastante, as funções psicológicas superiores e a atividade humana como centro do desenvolvimento. Então, eu acho que, para encerrar o vídeo, para não me alongar muito mais, eu acho que são todas essas especificidades que precisam ser sempre levadas em consideração quando a gente trabalha nas salas de aula. O professor ele precisa estar sempre muito bem solidificado de todos esses conhecimentos, de todos esses conceitos. Ele precisa estudar muito, ele precisa entender que os processos e especificidades da educação inclusiva, eles vão para além de tudo que a gente possa enxergar. A criança precisa estar no centro. A criança precisa estar no centro dessa aprendizagem e a gente precisa colocar ela carregada de intencionalidade sempre. Não se pode mais levar tem que ser levado muito a sério esse trabalho com as crianças. Eu acho que o curso vem carregado desse poder de que seja levado muito a sério, de que a gente estude muito todos esses conceitos, que a gente procure cada vez mais se aperfeiçoar. Eu acho que essa é a intenção do curso. Eu acho que eu e a Rosane trabalhamos bem esse conjunto de atividades, a gente leu todos os textos, embora com um pouco de atraso devido às nossas demandas acadêmicas, nós procuramos dialogar bastante com todos esses conceitos para que a gente pudesse ter um bom entendimento. Agradeço, um abração a todos.